E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o risco de desemprego, a quebra de lojas, com o fechamento do comércio, com a interrupção de várias atividades pelo país. Eu converso agora com o Ricardo Patá, que é presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Patá, boa noite. Boa noite. Bom, nós estamos numa situação muito complicada em que havia necessidade mesmo de fechamento das lojas, interrupção de atividade, porque a prioridade é combater uma doença, né, que tem uma gravidade enorme pelo risco de contágio. Agora, desde o início, quando se anunciou esse fechamento, algumas grandes redes já começaram a falar em desemprego, né, se sabe que muitas lojas já trabalhavam com dificuldade. Eu queria saber como é que você acha que dá para equacionar essa situação, para tentar minimizar todas as perdas que podem ocorrer. Bom, em primeiro lugar, é fundamental que nós coloquemos a importância de fechar as lojas. São Paulo é o maior comércio do Brasil. Só na cidade de São Paulo trabalham 500 mil pessoas. E são pessoas que utilizam o transporte público, são pessoas que estão sempre trabalhando com outras pessoas, ou com colegas de trabalho, ou com consumidor. Quer dizer, o comerciário não trabalha com máquina, trabalha com pessoas. Então, a vulnerabilidade dos trabalhadores no comércio é muito grande. E fora, logicamente, os consumidores que vão... Você vê, a 25 de março tem dia que vão 1 milhão de pessoas só numa rua só. Então, eu acho que acertou claramente, principalmente no momento que nos dias próximos poderá ampliar, ter uma explosão muito grande de casos. Então, eu achei muito correto. Só não foi pensado as consequências tanto para os lojistas e em especial para os trabalhadores. Porque o governo federal, quando ele lança projetos econômicos, ele lança projetos com nosso dinheiro. A aposentadoria, que está antecipando, é dos aposentados. O fundo de garantia é nossa, dos trabalhadores. Você não tem nenhum recurso novo com o objetivo de irrigar a economia num momento grave que nós estamos vivenciando. Eu queria até fazer uma observação. É muito pouco o alívio que se teria, por exemplo, com o Simples, de você adiar 3 meses o pagamento, de não ter a contribuição do fundo de garantia, não ter essa contribuição patronal. Capital de giro também. É muito pouco, não é? Não é praticamente nada. Você vê nos Estados Unidos, o Trump já numa tacada só liberou 700 bilhões de dólares. Na Segunda Guerra Mundial, quando terminou, a Alemanha arrebentada deu 1.000 marcos para cada pessoa. Ou seja, tem que ter recursos. Agora, não adianta tirar de uma conta e colocar com outra, principalmente na conta que já é nossa, dos trabalhadores. E Boris Johnson, até no Reino Unido, uma coisa que chamou muita atenção, assumindo para o governo o pagamento de salários. Mesmo até um limite que é importante, que é um bom salário no padrão lá do Reino Unido, e ele assumindo, sabendo da gravidade da situação, né? Com certeza. E por essa forma, nós resolvemos construir a área empresarial com a área dos trabalhadores, um acordo. Então, construindo esse acordo no sentido de preservação do emprego. Porque hoje as pessoas estão aterrorizadas, e não há dúvida que o que ocorre no mundo, na Itália, cada dia apresenta uma quantidade de mortes muito elevada. As pessoas ficam muito preocupadas, em especial aquelas que estão acima de 60 anos, ou que têm diabetes, ou que têm outras coisas, que a família toda fica desesperada. Agora, nós mandamos todos para casa, ótimo. Agora, chega em casa e depois a pessoa é dispensada, ou a pessoa perde o salário. Quer dizer, ela não vai ter o vírus, isso é ótimo, mas vai ter um problema tão grave, de uma perda de emprego, num momento que nós estamos vivendo com mais de 12 milhões de desempregados ainda e 5 milhões de desalentados. Então eu acho que a sociedade civil está dando um exemplo, essa construção que estamos desenvolvendo para São Paulo e provavelmente para o Brasil, no sentido desse primeiro momento, porque os próximos dias eles serão, segundo informações dos especialistas, um momento fundamental de impedir a explosão tão elevada como já ocorreu em outras localidades. Agora, previsão de crescimento pelo menos ao longo do mês de abril, que a gente ainda poderia chegar ao auge até mais à frente, né? Não, com certeza vão ficar vários meses, mas impedindo essa explosão já logo no começo, não é?
que poderia propagar com uma intensidade muito grande, aí causaria um problema cada vez mais grave. E o emprego está no meio de toda a situação e é onde nós estamos tentando desenvolver atividades nesse sentido. Você fez comentários com relação às grandes empresas. Nós estamos conversando com as grandes empresas, porque as maiores empresas do comércio, as sedes são na cidade de São Paulo. Tem várias empresas dela que só na administração tem 5, 6, 7 mil pessoas só na administração. E muitos estão conseguindo colocar o trabalho em casa e assim por diante. Mas tem várias alternativas que estão sendo planejadas, mas muito delas pelas empresas, significa a redução da jornada, com redução do salário, ou ficar com uma licença não remunerada, que, a meu ver, é muito complicado a pessoa ficar em casa, está lá com o emprego garantido quando puder voltar, mas enquanto isso não recebe ou recebe apenas um auxílio para sobreviver com questões como pão e leite, assim por diante. A ideia do governo é essa redução, que é até substancial, de jornada, com redução também de salário. Problemas são inevitáveis numa situação inédita que o mundo está vivendo, não é? Porque há risco de quebra das empresas, há risco de desemprego, as pessoas vão receber menos, aumenta a inadimplência, esse círculo pode se alimentar mais à frente negativamente, e o comércio não funcionando, as fábricas também vão parando, não é? Nós tivemos aí como exemplo as montadoras parando aqui no Brasil e no exterior, na América do Sul como um todo, só para citar um setor que também tem uma representatividade grande, setor da construção que estava num embalo muito positivo, ajudando até o PIB a melhorar, mas vai vender como? Vai lançar como imóveis? Não há dúvida, e inclusive a própria população, mesmo alguma parte dela que tem alguns recursos que poderiam estar consumindo, não estão, porque hoje ninguém quer consumir absolutamente nada. Hoje a pessoa está preocupada exclusivamente com a sua saúde. Porque aí o pessoal comenta, não, mas aí pode vender por e-commerce ao invés de vender presencialmente, que aí evitaria a questão do contágio, é verdade. O e-commerce, em algumas atividades do comércio, chega a 46%, 47% das vendas, ou seja, deu um crescimento enorme. Mas a partir do momento dessa situação que nós estamos vivendo no mundo, no Brasil em especial, o próprio e-commerce teve uma diminuição muito grande, ou seja, as pessoas não estão com o espírito de comprar. As compras que vão ser feitas, com certeza absoluta, são aquelas necessárias mesmo, nos supermercados, ou na farmácia, no posto de gasolina, e assim mesmo, no primeiro momento começou até com uma corrida no supermercado, mas hoje já se inicia um processo de conscientização que não é dessa forma que vamos resolver o problema. Tem que ter restrição, não é só questão de desabastecimento, pode ser um foco de contágio do supermercado lotado. Então daí as restrições que a gente viu em todo mundo, né, de quantidade de pessoas, espera na rua, vai entrando aos poucos para você evitar, porque o contato muito próximo é complicado, né? Não há dúvida, mas eu tenho percebido, pelo menos agora, nos últimos momentos, uma conscientização importante. Então, eu estava entrando num elevador, tinha uma pessoa, ia entrar uma outra, essa pessoa que estava dentro já saiu, já com medo. Até no meu prédio acontece isso, eu posso entrar? Não entro, eu vou depois, né? Então, eu acho que as campanhas que estão correndo, e a televisão, o seu programa, tem, de uma certa forma, formado uma opinião muito intensa no consciente cívico das pessoas, na necessidade efetiva de que depende muito de nós, do indivíduo. O coletivo é fundamental e já está sendo tomado providências como essa de impedimentos de funcionamento, mas depende muito também do indivíduo, ele está participando no coletivo de forma consciente, porque é muito grave o momento que nós estamos vivendo. Agora, para estar mesmo nessa interrupção de atividade geral, você também vai entrar com restrições de sair às ruas, vão continuar as negociações, tem como se fazer esse contato e manter meio que uma vigília permanente para evitar danos maiores? Você acha que é possível? É possível, e eu tenho percebido também um equilíbrio muito grande na parte empresarial. Em outras épocas, até por conta da fragilidade até da própria estrutura sindical, muitos dos acordos eram desbalanceados. Agora a gente percebe que há um equilíbrio entre capital e trabalho no sentido de todos nós estamos buscando, primeiro, superar essa crise que estamos vivenciando. E segundo, todos nós queremos a inclusão social. Chega dos milhões que estão desempregados e desalentados, como eu já disse, nós temos que buscar alternativas de inclusão. Esse é um momento claro de buscar nas negociações coletivas, no diálogo, uma possibilidade efetiva de não quebrar a empresa. Sem empresa não tem emprego.
E as micro e pequenas empresas muitas vezes têm muito mais dificuldade, porque eles não têm capital para poder passar 15, 20, 30 dias. Nós até, juntamente com a área empresarial, estamos fazendo gestão na área municipal, estadual e na área federal e também na área privada. Nós estamos tentando, junto aos shopping centers, que durante esse período os aluguéis, que são caríssimos, ou os condomínios que são mais elevados ainda, tenham possibilidade de discussão e negociação. É a somatória de todas essas negociações que nós vamos buscar a alternativa de diminuir o impacto na questão do emprego e na questão de renda. Eu conversei aqui com o Ricardo Patá, que é presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e presidente também do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Ricardo Patá, muito obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite. Vocês.